Olá você, bem-vindos ao Informatizando com SVM. No programa de hoje vamos apresentar o Power BI Desktop e o nosso assunto é medidas dinâmicas. Com certeza vocês vão usar muito esse vídeo nos seus projetos de painéis. Vamos chamar nossa vinheta e voltamos já com o nosso tutorial. No tutorial de hoje, vamos apresentar medidas dinâmicas. Eu já tenho aqui um painel mais ou menos desenvolvido. Tenho aqui a minha modelagem. Nós estamos usando uma base, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para mostrar para vocês, com uma fato de vendas, as suas dimensões, no formato Snowflake, porque aqui temos ainda o F, né? Pendurada na dimensão cidade, então temos um modelo Snowflake aqui. Vamos voltar para o nosso visual, onde vamos trabalhar com medidas dinâmicas. O que é uma medida dinâmica? Isso é um facilitador para quem quer ter um único visual com vários tipos de dimensões e medidas ao mesmo tempo. No caso, vamos olhar aqui esse gráfico de vendas. Nós temos aqui uma dimensão de marca e nós temos aqui a medida total de vendas. Mas se eu quisesse ter aqui, por exemplo, além do valor de venda, eu quisesse ter o valor de custo. Bom, eu posso clicar aqui no meu gráfico, vou tirar aqui o meu valor de venda para o valor de custo. Ok? Ou ainda ter os dois valores ao mesmo tempo, custo e venda, como estava. Mas e se eu quiser ter um gráfico dinâmico, onde eu quero selecionar qual é o tipo de medida que vai apresentar dentro do meu gráfico? É isso que nós vamos aprender hoje, a criar uma medida dinâmica. Para isso, eu vou criar uma tabela auxiliar, como essa a medidas que foi criada. Depois procure nossos vídeos que vamos apresentar como criar uma tabela auxiliar. E você pode encontrar esse tipo de exercício também no nosso treinamento de Power BI Guia Prático ou no livro Power BI Guia Prático 2020. Vamos vindo aqui, inserir dados. Eu quero uma tabela chamada medidas. Eu ia colocar medidas dinâmicas, vou deixar só medidas e vou colocar aqui. A primeira medida que eu quero é vendas. A segunda medida que eu quero, custo. E a terceira, eu quero o frete, que são as três medidas que nós criamos. Daqui a pouco a gente vai passar por ela. Posso clicar aqui no asterisco para colocar o código, né? Vou colocar um código aqui. Código. E aqui a medida número 1, a medida número 2 e a medida número 3. Vai ficar fácil lá para quando a gente for utilizar a seleção. Vou clicar aqui em carregar. E eu vou ter uma tabela nova aqui no nosso painel de campos. Que é a tabela. Nossa tabela de medidas. Eu posso clicar aqui, um duplo clique, e chamar de medidas. Ok? Vou dar um Enter e vamos ao próximo passo. Agora vamos dar uma olhadinha nas medidas que nós criamos aqui. Essa aqui é a tabela auxiliar a medidas. Bom, o que é o custo? O custo nada mais é do que uma SumMax
tabela vendas, ponto e vírgula, a expressão que é a quantidade de produtos vezes o valor de custo. Aqui nós temos o custo. Para quem não conhece muito bem a função SumX do DAX, depois nós temos vídeos complementares e também temos no nosso treinamento, nossos livros, explicando muito bem como funcionam as funções com iteradores, ok? Vamos ver aqui. O frete já tem um sum normal, porque não precisamos fazer um cálculo de linha, podemos fazer um cálculo de coluna direto, né? Então o sum vai vir aqui no frete, vai estar calculando o frete. E por fim, a vendas é igual ao custo, onde nós temos aqui a tabela vendas, a fato vendas, com a quantidade de produtos multiplicado pelo valor de vendas. Próximo passo agora é criarmos a segmentação de dados que vai fazer o filtro das medidas. Para dentro do nosso visual, e vou jogar as medidas aqui dentro dele. Automaticamente ele vai trazer a segmentação dessa forma e nós precisamos melhorar o aspecto visual dessa segmentação de dados. Então vamos vir aqui em formatação, aqui em controles de seleção, em geral, onde está aqui, ó, orientação. Orientação, vou mudar para horizontal. Ele vai lembrar uns botõezinhos, né? Eu vou aumentar um pouquinho essa segmentação aqui, ó. Possamos olhar, posso diminuir aqui. Tá vendo? Posso diminuir até virar 3 botõezinhos. E eu também vou aumentar os nossos itens aqui. Eu vou passar ele para mais escurinho, para a gente poder enxergar. E aumentar o tamanho para fazer a seleção. Pronto. Nossa segmentação de dados já está pronta, baseado na tabela medidas que a gente acabou de criar com inserir dados, ok? Se nós quisermos ver essa tabela, podemos vir aqui, ó, em dados, ó, tá aqui, ó, o código de cada um daqueles botõezinhos, né? E o nome da medida. Nós acabamos de criar isso aqui juntos no Power BI. Nesse ponto, nós precisamos selecionar a linha do botão. Como assim? Vamos voltar aqui para olhar na nossa tabela. Olha aqui, ó, vendas é o código 1 na linha, custo é o código 2, frete é o código 3, para podermos fazer a seleção da nossa medida. Então o que eu preciso fazer? Ó, se eu clicar aqui, ó, em custo, frete ou vendas, não está acontecendo nada, porque nós não agregamos, nós não selecionamos ou vinculamos esse botão a lugar nenhum. Então está simplesmente fazendo uma seleção. Mas quando selecionamos, ele está filtrando. Ele está fazendo uma segmentação de dados aqui, está fazendo um filtro. Ou seja, se eu estou filtrando custos, o que acontece? Ele está filtrando essa linha, a linha número 2. Se eu filtrar frete, ele está filtrando a linha número 3. Legal. Bom, eu vou vir aqui para criar uma medida selecionada. Tá? Então, medida selecionada. Ou melhor, vamos escrever aqui, ó, botão selecionado. Botão selecionado. Poderia ser medida também. Ok? Medida ou botão está correto. Vamos deixar esse botão selecionado. Igual. O que eu vou fazer agora? Eu preciso saber qual é o valor que eu estou trazendo. Então, o que eu faço? Eu dou um max, porque ele só tem uma linha, né? Um max aonde? Na nossa medida, que é a tabela. Né? Olha aqui, ó. A medida. Onde está a medida? A medida está aqui, ó. Tá? Vou dar um max para que ele traga o código que eu preciso. Ok? Que é o código selecionado. Para 1, 2 ou 3. Vou dar um ok. Bom, agora fica fácil. Vamos vir aqui para criar a nossa nova medida, que vai se chamar medida dinâmica. Essa medida dinâmica vai ser igual. Nós vamos trabalhar agora com a função switch.
O switch retorna, baseado numa expressão, um valor, um resultado. Um valor, um resultado. E caso o resultado não seja satisfatório, ele tem um else aqui no final para colocar ainda uma terceira função. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um true, que é uma forma de eu buscar uma expressão, ou seja, verdadeiro. Eu quero que a minha expressão seja verdadeira. Eu poderia trabalhar com uma expressão falsa, poderia estar buscando um resultado falso, ou ainda colocar uma expressão única. No caso, jogar um valor e perguntar se aquele valor foi igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou seja lá o range que for, ele me trazer um resultado específico. Então aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Vou pressionar aqui um Alt, Enter, para quebrar, porque nós vamos usar várias condições, né? E o que eu vou colocar aqui? Justamente a minha medida calculada, chamado botão seleção. Então aqui, ó, botão selecionado. Se for igual a 1, eu quero qual é a medida, que é vendas, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar vendas. Ponto e vírgula. Alt Enter. Aí eu quero saber se o botão selecionado foi igual a 2. Ponto e vírgula é o custo. Nossa medida calculada de custo. Ponto e vírgula do terceiro argumento. Vamos abrir aqui. Ele fechou, mas eu não quero que feche. Alt Enter. Se botão selecionado foi igual a 3, ponto e vírgula, frete. Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Aqui, ele colocou, vou colocar aqui o Alt Enter de novo. Vou colocar a função blank. A função blank. Opa. Aqui o blank. Porque eu não quero que mostre absolutamente nada se não for 1 para venda, 2 custo ou 3 frete. Tá? Por fim, vou dar um Alt Enter aqui para fechar os argumentos. Pronto, não tem mais erro. Eu posso fechar aqui e está pronto a nossa seleção. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui no meu gráfico, para a gente ter certeza. Antes de colocar no gráfico, vamos colocar aqui também na tabela para a gente acompanhar, né? Medida dinâmica, eu vou arrastar aqui para dentro. Botão esquerdo do mouse, joga dentro da tabela. Olha que interessante aqui, ó. Tá? Você pode ver que ele está selecionado no frete, ó. E ele já está mostrando o frete aqui na medida dinâmica. Vou tirar agora o meu custo. Vou deixar só a marca. E vou trazer a medida dinâmica. Agora eu vou selecionar. Pronto. Conforme eu seleciono o meu filtro, eu vou ver o valor, por exemplo, aqui, o valor de vendas. Se eu clicar em frete, eu tenho o valor de frete. Pode acompanhar aqui na medida dinâmica também. Se eu clicar aqui em custo, eu tenho o valor de custo. Nós vamos também mostrar no próximo vídeo como criar uma medida dinâmica utilizando moedas. No lugar agora de trabalharmos com os valores de frete, vendas e custos, eu quero trabalhar com moedas. Aí nós vamos ter um passo a mais, que é a seleção da moeda no dia, ok? Próximo vídeo. E obrigado por assistir mais um tutorial da SVM Analytics. Não deixe de passar no nosso canal, dar um like, fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Te vejo na próxima edição.